As notícias na Hertz, edição de António Feliciano. Sejam então bem-vindos, espaço de notícias alargado aqui na Hertz, às 19 horas. Vamos desde já começar com o ponto de situação relativamente aos incêndios. Nesta altura está ativo um fogo de grandes dimensões na localidade de Andreus, freguesia da Barreira, no concelho de Leiria. Precisamente, o fogo está ativo desde as 13h23. Nesta altura, segundo a atualização da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, estão a combate 152 bombeiros, 50 operacionais e 2 meios aéreos. Aqui uma redução de meios face àquela que já foi a realidade deste combate. O distrito de Leiria, precisamente, que teve nesta terça-feira mais ignições, uma das quais na Batalha, que também mobilizou no Conselho da Batalha, entenda-se, que também mobilizou perto de 200 operacionais. Aqui um fogo que já está extinto. Ainda por Mação, agora no distrito de Santarém, região do Médio Tejo, Mação que também teve um incêndio na freguesia de Envendos, que mobilizou também cerca de 200 operacionais, também durante esta tarde de terça-feira. Aqui também, felizmente, o incêndio já foi dado como em conclusão. Registro ainda nesta tarde para Tomar, que não escapou a este mapa de ocorrências na localidade de São Simão. Cerca de 70 bombeiros deram conta do recado, precisamente de um incêndio que deflagrou por volta do 12h30. O combate ficou dado como controlado às 13 horas, incêndio que motivou então também aqui uma considerável mobilização de meios. Nunca é demais recordar, o concelho de Tomar está sob risco máximo de incêndio. Pelo segundo dia consecutivo, o concelho de Tomar foi o segundo concelho mais quente de Portugal. Os dados foram registados às 16 horas desta terça-feira pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, através da estação meteorológica de Valdonas. O território nabantino chegou aos 42 graus, superando a marca desta segunda, que se cifrou nos 40,7. E, para não fugir à regra, a localidade de Alvega, no concelho de Abrantes, teve novamente a temperatura mais elevada no país, com 43,6 graus. Por sua vez, Ponte de Sor, em Porto Alegre, teve 41,8. Para contrastar com este domínio da zona centro, está o concelho de Mértola, no distrito de Beja, que alcançou os 41,5. Ainda pelos territórios mais quentes, Santarém teve 41,2. Refere-se que o concelho de Tomar vai continuar durante as próximas horas sob aviso laranja, uma avaliação que irá diminuir para amarelo na quinta, dia em que os valores máximos deverão sofrer uma queda na ordem dos 7 a 8 graus. As autoridades de saúde pública do Médio Tejo decretaram um alerta vermelho de saúde pública para a região devido ao calor extremo que se faz sentir. Com a ativação deste alerta, que é acionado sempre que se atingem temperaturas superiores a 38 graus, existe um aumento considerável do risco de ocorrerem complicações associadas ao calor junto dos públicos mais vulneráveis, como os idosos isolados, bebés e crianças pequenas e a população acamada ou dependente de terceiros. Muito importante também é a vigilância dos utentes portadores de doenças crónicas como diabetes, hipertensão arterial, doença pulmonar crónica, insuficiência renal, entre outras. O calor extremo poderá levar à descompensação aguda da patologia diagnosticada com efeitos graves para a saúde. Junto da população idosa estão em maior risco os idosos que residem sozinhos, sem rede familiar ou com a rede familiar fora da região. Também têm risco acrescido aqueles que habitam zonas mais isoladas e casas com dificuldades de arrefecimento térmico. Para evitar as consequências muito graves para a saúde dos mais idosos, deve evitar-se a exposição solar e reforçar com a máxima frequência a hidratação, bebendo água ou sumos de fruta naturais sem adição de açúcar. A hidratação deve ser feita mesmo se a pessoa não tiver sede. Recomenda-se igualmente a deslocação do idoso para a residência de um familiar ou adotar medidas que garantam o conforto térmico da sua residência. Caso se verifique a total ausência ou mesmo a inexistência de uma rede familiar
popular associada à pessoa idosa deve ser esta referenciado por quem o conhecer, como vizinhos ou comerciantes. Qualquer pessoa poderá referenciar um idoso a viver isolado às autoridades como a GNR, PSP, Proteção Civil, câmaras municipais ou juntas de freguesia, entre outros, nomeadamente através da linha de saúde SNS 24 808 24 24 24. Ao agir preventivamente, possibilita-se a intervenção rápida possível junto deste público tão sensível ao calor. Rádio Hertz, a primeira a informar. A confirmação chegou em comunicado enviado para a redação da Hertz pelo Partido Comunista Português. A Festa dos Tabuleiros vai estar presente na edição deste ano da Festa do Avante, evento agendado para os dias 6, 7 e 8 de setembro. O mesmo texto refere que essa representação na Pantina está a ser elaborada em parceria com a Câmara Municipal de Tomar e a Comissão Central da Festa dos Tabuleiros e tem como lema "Do Povo para o Povo". Para além dos painéis explicativos da origem, haverá vitrines com vários objetivos das festividades, sendo que o visitante encontrará objetos, cartazes, explicações, alfaias, tabuleiros, ornamentações populares de ruas, trajes e coroas do Espírito Santo e uma zona para os artesãos mostrarem as várias artes envolvidas na festa. A entrada para o pavilhão será feita em Rua Florida, numa evocação das ruas populares ornamentadas que marcam aquela festa. É de destacar a realização de um desfile no sábado na Festa do Avante, com tabuleiros e participação de diversas gerações de participantes, reforça o PCP. Nesse mesmo comunicado, a presença da Festa dos Tabuleiros na Festa do Avante está assim confirmada, mas efetivamente é um assunto que está longe de merecer consenso entre a comunidade tomarense. É exemplo do que já aconteceu com a projetada saída de coroas, que foi cancelada face a esses evidentes diferentes. Importa agora recuperar a posição assumida por Mário Formiga, mordomo da recente edição da Festa dos Tabuleiros, que esteve na Hertz para defender a presença naquela organização do Partido Comunista Português. Mário Formiga assegurou que não é a intenção associar a Festa dos Tabuleiros a um evento de cariz político. Nós fomos convidados ainda o ano passado para sermos os convidados especiais. Portanto, a Festa do Avante tem feito nos últimos anos, tem convidado o ano passado, eu acho que foi o ano passado, foi o Carnaval de Torres Vedras, e estamos a falar não estamos a falar de uma festa qualquer. É a Festa do Avante, não estamos a falar de uma festa, se calhar, a das maiores festas que mais promove a cultura e o património nacional. Fomos convidados, nós, juntamente com a autarquia, tivemos reuniões com a organização e vamos ter uma representatividade da festa e não só, e de Tomar, num pavilhão com 150 metros quadrados, onde vamos tentar, onde pessoas já estão a trabalhar nisso, onde vamos tentar representar da melhor forma a nossa festa, os vários momentos que a festa tem, e também de Tomar. Portanto, é um expositor, onde já fomos noutros anos, já tivemos no Piquenicão, por exemplo, na Torreira de Passos, já tivemos em Cuba, na Feira do Pão, já tivemos em Vigo, já tivemos em Madrid, já tivemos na BTL. Isto é mais uma iniciativa, mais uma coisa que promover a nossa festa e promover Tomar. Simplesmente. Mas o facto de ser uma iniciativa cultural é certo, mas com uma base política. Não abre aqui uma exceção? Não, acho que não. E nem vejo isso por aí. Eu não vejo isso por aí, sinceramente, quem me conhece eu não vejo as coisas por aí, por esse prisma. Mas também tenho que respeitar quem a veja por aí. Agora, não é essa a intenção, é mais uma. Portanto, outras organizações também, eu nunca fui convidado para estar representado, por exemplo, eu dei o exemplo agora do Piniguel, do Rei de Passo, nem sei quem é que organizou. Não sei se foi algum... Portanto, eu nem vou por aí. O que me importa neste momento é a divulgação da nossa festa, dos valores da nossa festa e de Tomar propriamente dito. E quanto a isso, foi a decisão da comissão minha em aceitar o convite e já estamos a trabalhar nisso há meses. Ou seja, então até lá iremos ter um mordomo, Mário Formiga, disposto a responder às críticas que irão ser feitas relativamente a essa presença. Sim, portanto isso aí, mas é como eu digo, portanto estamos a focar portanto já houve outros eventos semelhantes noutros pontos, e nunca se pôs isso em causa, até porque os tabuleiros já estiveram na Festa do Avante, caso não saibam, já esteve lá representado com o Rancho Carregueiros e muito bem, mas estarei aqui presente e para dar a cara, sim, quanto a essa iniciativa. Está confirmada a presença da Festa dos Tabuleiros na Festa do Avante. Em comunicado enviado para a redação da Hertz, o Partido Comunista Português assim o garantiu. Rádio Hertz. Informação.
Uma colisão rodoviária provocou ferimentos graves numa pessoa motociclista. O alerta foi dado pelas 15h22 desta segunda-feira e centrou-se na Estrada Nacional 3, na Barreira Alva, concelho de Torres Novas. Segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, estiveram mobilizados 15 operacionais, 6 veículos de apoio e ainda um helicóptero do INEM que transportou a vítima para a unidade hospitalar em Lisboa. Está em causa um troço que tem sido palco para diversos acidentes rodoviários, alguns dos quais com consequências graves para os envolvidos, como foi o caso desta situação. A Câmara de Tomar aprovou o início do procedimento de contratação para a empreitada de requalificação do Jardim de Infância Raul Lopes, naquele que será um investimento a rondar os 3.100.000 euros. A obra deverá ter um prazo de execução aproximado aos 540 dias. Nesta altura estão já em curso intervenções no edifício do antigo Colégio Dom Nuno Álvares Pereira, cuja ala situada na rua Dom Lopo Dias de Sousa irá receber 5 salas de JI e ainda as instalações de ATL. Assim será durante 2 anos letivos, ou seja, o Jardim de Infância irá perder 2 salas, face ao que atualmente acontece, sendo que a futura estrutura terá a valência de creche, com capacidade para receber entre 70 a 80 crianças. Refere-se que o Partido Social Democrata votou contra o início do procedimento de contratação. O vereador Tiago Carrão quis desde logo deixar claro que não está em causa a construção do Jardim de Infância, mas sim o procedimento propriamente dito, em particular os critérios utilizados e ainda a questão do financiamento. Neste caso concreto estamos a falar de algo que é fundamental para as nossas crianças, para a comunidade escolar, para as crianças e para várias famílias. Se calhar faria sentido critérios, por exemplo, com o prazo, ou critérios com a experiência ou o histórico de determinado empreiteiro neste tema, que é um tema de alguma sensibilidade, a questão escolar, e neste caso, no meu entender, e acho que é bastante claro para qualquer um de nós, não se coloca aquilo que era o problema do Sr. Presidente na empreitada para as habitações a custos controlados. Naquele caso, estava bastante preocupado, e deve estar, porque os prazos do PRR, e ainda bem que o Governo, liderado pelo PSD a nível nacional, está a trabalhar junto de Bruxelas para tentar alargar os prazos do PRR, mas a verdade é que os prazos são apertadíssimos. E no caso das habitações a custos controlados, a justificação do Sr. Presidente para não optar, apesar de, segundo as palavras dele, até conseguir perceber o mérito de outros fatores, o Sr. Presidente disse que não era possível dado o tempo. Neste caso concreto, nós estamos a falar de uma obra que tem um prazo de execução de 540 dias. Nós temos até ao final do prazo do PRR 700 e poucos dias para concluir a obra. Ou seja, temos aqui uma margem de 200 dias. 200 dias são mais de 6 meses. Eu penso que esta questão do tempo não se coloca, havia tempo para fazer um procedimento com mais alguns fatores que pudessem diferenciar a qualidade do empreiteiro, a qualidade que se propunha a empregar numa obra desta dimensão e desta natureza, e que faria todo o sentido e que se calhar resolvia mais à frente ou mitigava pelo menos questões de atrasos, derrapagens orçamentais por aí fora. Filipa Fernandes, vice-presidente da Câmara, advertiu que os prazos continuam apertados, desde logo porque a obra carece de visto do Tribunal de Contas, apontando para novembro como a data estimada para o final desta primeira fase de procedimento. Relativamente aos prazos, eles mantêm-se apertados. Se tudo correr bem, em novembro teremos o processo de contratação concluído e os prazos, tudo correr bem, porque isto ainda tem que ir visto no Tribunal de Contas e, como sabemos, os prazos não são da competência do município, portanto estamos sempre sujeitos à aprovação de externos. E, portanto, se tudo correr bem, eu acredito que em novembro estejamos em condições de ter o processo concluído e, como tal, concluída esta fase, não é? E, como tal, os prazos mantêm-se igualmente muito apertados. Dizer-lhes que sim, foi feita a revisão de projeto, por parte, portanto, o Tomar Habita acompanhou esse processo. Se não está no processo, por lapso provavelmente, mas podemos facultar aquilo que foi a revisão de processo do projeto feito. Os valores que referiu, o que eu lhe sei dizer é que inicialmente só tínhamos financiamento para a creche e que depois conseguimos financiamento para o Jardim de Infância. Portanto, iríamos avançar a obra e já estava cabimentado, ou seja, já estava orçamentado o total do investimento por parte do município nos anos em que a obra decorre. E sei que agora conseguimos, portanto, financiamento por parte do ITI, da Comunidade Intermunicipal, para a resposta do Jardim de Infância, o que é uma mais-valia. Câmara de Tomar aprovou o início do procedimento de contratação para a empreitada de requalificação do Jardim de Infância Raul Lopes. Está em causa um investimento a rondar os 3.100.000 euros. Rádio Hertz, a primeira a informar.
Tomar voltou a ser a capital do judo. O pavilhão municipal recebeu mais um Open Internacional de Cadetes e ainda o Estágio Internacional, conjunto de realizações que teve a presença de aproximadamente 350 de atletas de várias nacionalidades, exemplo de Georgi Zantaria, ucraniano, foi antigo campeão do mundo em 2009, por 3 vezes campeão da Europa, entre outros registros de destaque. A recente edição de Hertz Desportivo decorreu então no pavilhão municipal de Tomar, onde estivemos à conversa com Filipe Lopes, diretor técnico da Associação de Judo de Santarém. Ele que é uma das pessoas que mais tem feito pela modalidade em território nabantino, não só pelas funções associativas, mas também pelo trabalho no Sport Clube Operário de Sensoldos e ainda na promoção do judo nas escolas de Tomar. Filipe Lopes começou por fazer um balanço do Open e ainda do estágio. O balanço é um balanço extremamente positivo. Nós tivemos cerca de 120 atletas no Open Internacional, onde tiveram atletas não só de Portugal, como de Espanha e França. No caso da Associação de Judo de Santarém, houve alguns bons resultados. 8 medalhas, 3 medalhas de ouro, 1 de prata e 4 de bronze. Portanto, foi um torneio que, do ponto de vista organizativo, correu, não digo de perfeição, mas correu dentro daquilo que estava planeado e foi positivo. Os estágios, com aproximadamente entre 170 a 180 atletas, de países como Portugal, Espanha, França, temos uma equipa de Itália e também um atleta da Federação Angolana que vai aos Jogos Olímpicos, vários atletas olímpicos que vão representar Portugal já a partir daqui a 2 semanas em Paris, o caso da equipa olímpica do Benfica, que este ano trouxe até Tomar o expoente máximo do judo português, Telma Monteiro, e portanto o balanço só pode ser positivo. Ainda pelo Hertz Desportivo passaram o jovem Afonso Reis, promessa da Sociedade Filarmónica Gualdim Pais, e Bárbara Timo, uma das esperanças portuguesas na conquista de medalhas nos Jogos Olímpicos de Paris. A judoca centrou objetivos nessa participação e olhou para a sua já longa carreira, recordando todo este percurso, e disse não se arrepender de tudo aquilo que teve de abrir mão. Não, acho que não me arrependi do que é abrir mão. Assim, às vezes o que eu me arrependo às vezes é de agradecer tanto às pessoas que me apoiaram. Por exemplo, deixei minha família para trás e se pudesse agradeceria todos os dias o apoio que eles me deram, sabe? E teve gente que já se foi e não conseguia agradecer tanto. Agora os sacrifícios que eu fiz, não me arrependo de nenhum. Me arrependo de coisas, como aquele clichê, aquele ditado, me arrependo mais das coisas que não fiz, talvez. Mas esse ciclo olímpico foi um ciclo, esses últimos 3 anos foram muito desafiador, porque eu desci de categoria. No início foi um desafio para ver se eu era capaz de perder 10 quilos e foi muito interessante, mas foi uma descoberta de autoconhecimento, do quanto eu sou capaz de fazer sacrifícios em nome do desporto e da alta performance, e diria que isso não é muito saudável, mas é recompensador no sentido da grandeza do que eu sou capaz, do que eu descobri que sou capaz de fazer. Hertz Desportivo aqui a olhar para as recentes realizações do judo em Tomar, Open Internacional de Cadetes, também o estágio internacional. Rádio Hertz, informação. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Sara Costa. Caras e caros ouvintes, hoje deixo uma sugestão. Já conhece a Torre Sineira da Igreja de São João Batista? Aposto que não. Então, saiba que agora já pode visitar este verdadeiro tesouro histórico que agora está acessível a todos os interessados. Segundo a informação do município de Tomar, esta torre, que faz parte de um dos monumentos mais emblemáticos da cidade, oferece aos visitantes uma oportunidade única de mergulhar na rica história de Tomar. Classificada como Monumento Nacional, construída no século XV e requalificada em 2023, esta igreja é um exemplo impressionante da arquitetura manuelina e tem uma importância histórica e religiosa a nível internacional. Além de se maravilharem com a arquitetura e a história local, aqueles que sobem à Torre Sineira serão recompensados com uma vista panorâmica deslumbrante pela cidade de Tomar. Do topo é possível apreciar uma perspectiva única das ruas pitorescas, dos telhados típicos e dos outros monumentos históricos que fazem parte de Tomar, uma cidade tão especial.
Esta experiência não só enriquece o conhecimento histórico dos visitantes, mas também oferece um momento de contemplação e admiração da beleza natural e construída da região. Portanto, a visita à Torre Cineira da Igreja de São João Batista é uma atividade imperdível para quem deseja explorar Tomar de uma maneira mais profunda e envolvente, seja para aprender mais sobre a história local ou simplesmente para desfrutar de uma vista magnífica. Esta torre promete uma experiência enriquecedora e, claro, memorável. Tal como o vigário Rui Teresa e o presidente da Câmara Municipal de Tomar, o Cristóvão, que já deram o mote, não perca a oportunidade de conhecer este pedaço fascinante do passado e presente de Tomar. A visita está inicialmente apenas com acesso ao mecanismo do relógio e zona dos sinos, mas futuramente será contemplada com um dos espaços museológicos de arte sacra. A visita pode ser feita no horário da igreja, de terça a sábado, exceto, claro, quando tiverem a decorrer as celebrações. Será conveniente fazer o agendamento com a paróquia de Tomar, através dos contactos telefónicos ou por e-mail. Outro assunto, este também de máxima importância, como já deve ter reparado, as temperaturas estão bastante acima da média. Podemos atingir valores acima dos 38 graus para a área geográfica do Médio Tejo. Assim, dar nota que foi ativado o alerta de laranja para esta área geográfica da respectiva Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Assim, relembra-se a necessidade de adotar medidas preventivas dos efeitos do calor, com especial ênfase aos grupos mais suscetíveis, idosos, portadores de doenças crónicas, crianças e, claro, trabalhadores ao ar livre. Estes devem ser afastados do calor, permanecendo em um lugar fresco durante o período mais crítico, ou seja, entre as 11 e as 17, sendo importante que assegurarmos que tenham um consumo adequado de líquidos para evitar a desidratação, entrar em contacto com os familiares idosos várias vezes por dia para saber o seu estado de saúde. É uma das medidas recomendadas. É importante relembrar a importância da utilização de cremes protetores sempre que há exposição solar, independentemente do local onde a mesma acontecer. E, claro, não frequentar a praia no período entre as 11 e as 17 horas. Em caso de dúvida, já sabe, contacte o SNS 24 através do telefone 808 24 24 24. Uma boa semana a todos. Muito obrigada e, já sabe, proteja-se do calor. Sara Costa, aqui com a sua nota do dia. Rádio Hertz, a primeira a informar. Está finalizado mais este espaço de notícias. Continue connosco. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.